Após concluir o primeiro módulo, iniciaremos agora a falar um pouco sobre procedimento em ocorrências envolvendo pessoas que gozam de imunidade, bem como ocorrências envolvendo autoridades. Falaremos um pouco agora sobre ocorrências envolvendo membros das Forças Armadas, membros de co-irmãs, onde o policial militar deverá adotar alguns procedimentos específicos para cada caso. Quando tiver membros envolvendo das Forças Armadas, quais são as Forças Armadas? Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, ou seja, diante de situações em que envolver militares dessas forças, a pessoa deva ser detida no local e até para proteger. Bem, então os procedimentos a serem adotados diante de ocorrências envolvendo membros das Forças Armadas. Então, a princípio, a gente deva detê-lo no próprio local da ocorrência. Após a detenção dele, garantir todos os direitos fundamentais que aquele militar, embora esteja cometendo um delito, tem todo o direito. Então, ou seja, a gente mantém todo o direito que ele tem, aciona a guarnição da força da qual ele pertença, para que aquela equipe o conduza juntamente com a equipe policial para a delegacia de polícia, para que seja registrada a ocorrência no distrito policial. Aí pode ser que me perguntem, Paulo, e se esse militar, além de crime comum, ele também cometeu um desacato à guarnição que estava na ocorrência? Qual o entendimento que deva ser dado a essa ocorrência? Se ele é conduzido também, ele vai responder pelo delito praticado de natureza comum, como também no militar? Bem, diante de situações de ocorrência envolvendo membros das Forças Armadas, deve ser dada a voz de prisão e deve-se detê-lo ainda no local da ocorrência e acionar a guarnição da força da qual ele pertence para que se dirija até o local e de lá o conduza para a delegacia de polícia civil e lá seja registrada toda a ocorrência. Barros, e se ele também cometeu crimes militares? Bem, o entendimento que a DPJM tem hoje é de que esse delito vai ser conduzido até a delegacia. Na delegacia, após a entrega da ocorrência, o comandante da guarnição registra a ocorrência no boletim de ocorrência e também faz uma comunicação recheada de detalhes. Essa comunicação vai ser tramitada na sua unidade, passada na mão do seu comandante, encaminhada para os escalões superiores e para que os escalões superiores encaminhem também para a força da qual ele pertença. E lá, a depender do que for colocado, se tiver indício de cometimento de crime militar, será instaurado um inquérito policial militar para apurar aquele suposto crime praticado por aquele militar das Forças Armadas. Bem, e quando acontecer de a guarnição da Polícia Militar for acionada para uma ocorrência, chegando lá, é um militar que é o causador da ocorrência, e esse é superior hierárquico ao comandante da guarnição que foi acionada. Lembramos que, nessas situações, existe dispositivo legal que ampara o militar, mesmo sendo inferior hierárquico àquele que está causando a ocorrência, dele agir para que a ordem e a disciplina seja mantida. Então, a prisão de superiores hierárquicos está prevista num decreto 4346 de 26 de agosto de 2002, onde no seu artigo 12 tem o respaldo legal e ele é reforçado ainda mais no seu parágrafo 2º. Diz lá o artigo 12 do decreto 4346 de 26 de agosto de 2002. Todo militar que tiver conhecimento de fato contrário à disciplina deverá participá-lo, ou seja, comunicá-lo ao seu chefe de imediato por escrito. Aí o parágrafo 2º diz:
quando, para a preservação da disciplina e do decoro da instituição, a ocorrência exigir pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade militar de maior atividade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar providências imediatas e enérgicas, inclusive prendê-lo em nome da autoridade competente, dando ciência a esta pelo meio mais rápido da ocorrência e das providências em seu nome tomadas. O que isso quer dizer? Se você está diante de uma ocorrência envolvendo um sargento pertencente ao 12º Batalhão. Vou tomar como exemplo o 12º Batalhão. Então o sargento está lá, estava numa festa pública, tomou uma bebida que passou da conta e decidiu puxar a sua arma de fogo e dar diversos tiros para cima. Ele está cometendo crime aí de disparo de arma de fogo em via pública. Então, a guarnição, e esse fato aconteceu ali, próximo a Peixinhos, em Olinda. Aí a guarnição tática de Peixinhos foi acionada para atender a ocorrência. E diante do fato em si, da aproximação do comandante da guarnição, como sendo um cabo de polícia, ele não venha não, cabo, que eu sou sargento. Diante dessa situação, o cabo deu uma freada, reconheceu que ele realmente era um militar da força. E agora, como agir, cabo? Ele vai agir em cima desse artigo 12, parágrafo 2º do decreto 4346, de 26 de agosto de 2002. Ele vai agir para a preservação da disciplina e do decoro institucional. Então ele, já sabendo que é um sargento, ele vai, claro, vai acionar o Copom, claro, ele vai acionar os CIODES, informar a situação, se preciso for, aciona o oficial de operações do 1º Batalhão, podendo até acionar o do próprio 12º Batalhão. Mas, se por um acaso, ele vai ter que tomar uma atitude enérgica, que não vai poder esperar a chegada desse oficial para solucionar o problema. Ele pode agir em nome do comandante daquele militar da qual esteja cometendo um ato infracional, seja ele crime ou contravenção. Então, o cabo dele vai chegar próximo do sargento: sargento, em nome do seu comandante, o senhor está preso. O senhor vai, por haver realizado disparo de arma de fogo em via pública, o senhor me acompanhe, que eu vou ter que conduzi-lo ao senhor até a delegacia de polícia. Se ele vem a resistir à prisão, e veja que ele já vai, você está de serviço, você está representando o Estado, você está ali naquele momento imbuído da função, você está representando ali o comandante dele, seja ele um capitão, seja ele um major, seja ele o comandante da unidade. Então você está agindo em nome do Estado, então você está imbuído dessa responsabilidade, você está protegido por lei. Então você não está sendo insubordinado ao sargento, você está imbuído da missão ali de manter o decoro da classe e a disciplina da instituição. Então você está agindo de forma legal. Você pode detê-lo ali no local. Se preciso for, ele resistiu à prisão. Se resistiu à prisão, você vai ter que usar os meios legais para conter aquela injusta agressão. Inclusive, está lá no respaldo da súmula número 11, que para salvaguardar a segurança, resistência à prisão, pode-se fazer o uso de algemas. Infelizmente, pode fazer uso disso aí, porque, infelizmente, na situação é até meio constrangedor, um superior hierárquico sendo algemado pelo inferior para contê-lo no local da ocorrência. Você não está agindo de forma nenhuma com indisciplina. É um exemplo que está sendo dado, onde você pode agir em nome da autoridade superior àquele que está no cometimento do ilícito penal.
Então, você pode se salvaguardar desse artigo 12, parágrafo 2º do decreto 4346, de 26 de agosto de 2012, onde dá esse respaldo, onde pode acontecer a prisão de um superior hierárquico realizada por um que tem uma ascendência inferior a dele. Ok, pessoal? Então fica registrada essa ocorrência, para que a gente espera nunca usar, mas se preciso for, esse é o dispositivo legal a ser utilizado. Entraremos agora em alguns procedimentos a serem adotados com determinados profissionais e determinadas autoridades que gozam de prerrogativas e de imunidades. Falaremos um pouco sobre algumas prerrogativas que os advogados possuem. Essas prerrogativas estão positivadas, estão garantidas no Estatuto do Advogado, como também algumas na própria Constituição Federal. Então, diz lá, sobre a ocorrência envolvendo advogados. Lembrar que os advogados podem ser presos, sim, em flagrante delito, por qualquer crime. Porém, vejamos que eu estou falando agora de uma exceção. Quando o advogado estiver no exercício profissional, ele só pode ser preso em caso de crimes inafiançáveis ou por ordem escrita devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Então, ou seja, né, já teve situações em que em blitz e em ocorrência de que o advogado não autorizou a revista do veículo, a revista, né, a abordagem ao interior do seu veículo, alegando ser extensão do seu escritório de trabalho. Venhamos. Se ele está no exercício profissional, beleza, ele tem a prerrogativa, inclusive da sua bolsa não ser nem revistada. Porém, se ele está em situações em que fundamenta a abordagem policial, pode sim e deva ser abordado o veículo. Então o policial militar não pode ter dúvida com relação a isso. Já vi situações no sertão em que eu estava inclusive dentro do carro, em que fui parar num bloqueio policial, em que o policial, olhando dentro do carro, dizer, por favor, pessoal, desembarque, porém, se tiver a presença de alguma autoridade ou algum advogado, por favor, se identificar. Não é preciso o policial militar usar esse tipo de contato com o público externo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Operação Reflorestar. Por favor, os membros que estejam no interior do veículo, por favor, desembarquem para a segurança dos senhores. Aqui é uma área de perigo, já aconteceu vários assaltos. Então, nós estamos aqui para garantir a segurança do cidadão de bem. Então, por favor, desembarque do veículo. Então, vai desembarcar, faz-se a revista, olha no interior do veículo. A gente sabe que nesse bloqueio já teve diversos registros de apreensão de arma de fogo, de drogas ilícitas, que foram frustradas o lançamento dessas drogas no seio da sociedade. Então, podem sim ser abordados. Se ele resistiu à prisão, usa a súmula número 11, pessoal. A súmula número 11 diz lá, não é mais regra o uso de algema, é exceção. Porém, se for para resistência, para sobreguardar a ação, a integridade física da pessoa que está sendo detida ou dos policiais militares, pode sim fazer uso de algema. Ele não pode ter medo de fazer uso. A gente não vai mais usar como regra, vai usar sim como exceção. Porém, se for nesses casos, para salvaguardar a integridade física e moral dos policiais militares ou da própria pessoa que está sendo conduzida, faz uso de algema, bem como se ela resistir à prisão. Vejamos agora alguns direitos que estão previstos no Estatuto do Advogado, que são direitos, são prerrogativas atribuídas ao cargo. Diz lá, a Constituição Federal, no artigo 133, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
Vamos ler então o artigo 7º do Estatuto da OAB, onde fala sobre alguns direitos que os advogados possuem. Então, o artigo 7, inciso 2º, ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de busca e apreensões determinada por magistrado e acompanhadas por representante da OAB. Exemplo disso, observe o que aconteceu agora há pouco, né? No caso Queiroz lá, que ele estava dentro de uma casa que funcionava um escritório de advocacia. Então, ou seja, teve a busca e apreensão e o cumprimento do mandado de prisão lá naquela casa, mas tinha lá um representante da OAB. Então, por ser um local em que era tido como um escritório de advocacia. Então, nesses casos, tem que ter um acompanhamento de um representante da OAB. O inciso 3º fala aqui, comunicar-se, que é direito do advogado, comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então é direito do advogado. Já vi situações, até foi caso de sindicância, em que o advogado chegou por volta de meio-dia dentro de uma cadeia pública. Então o policial militar atendeu ele, pois não, doutor, eu vim aqui falar com o meu cliente. Aí, pronto, quem é o seu cliente? É fulano tal, pronto. Aí eu fui lá, botou ele numa sala lá, trouxe o preso, vai doutor, o senhor tem só meia hora aí, que o senhor veio num horário inconveniente. A lei não fala em horários, porém, vamos falar um pouco sobre essa ocorrência e depois vamos argumentar se cabia ou não determinadas situações. Então o policial militar disse isso, o advogado chegou a falar, não, eu vou ficar aqui o tempo que eu quiser, porque é direito meu eu assistir ao meu cliente. Então, o que aconteceu? O policial militar pegou esse advogado e botou ele para fora da cadeia. Isso aí gerou uma sindicância por abuso de autoridade, ou seja, um problema que foi gerado quando, na verdade, eu observo aí que faltou diálogo ali entre o advogado e o policial militar. Então, ou seja, né, ele tem esse direito de assistir ao preso. Então é reservado, pronto, verifica lá, faz a revista do preso, conversou com o advogado, terminou, vai guardá-lo na cela, faz novamente nova revista do preso e guarda ele na cela. Eu acho que faltou diálogo, teria evitado uma sindicância, teria evitado um problema maior, uma representação do OAB contra esse fato em si. Situações também que podem surgir. Então está lá, o policial militar prendeu uma pessoa com porte de arma, com arma de fogo ou com droga. Aí o cara estava ali com alguns papelotes de maconha. Aí pronto, ele acionou um advogado. Ele acionou, a partir do momento, verbalmente ele pode constituir o advogado. Até então aí não é preciso nesse momento da procuração. A procuração vai existir sim quando tiver iniciado o processo crime, vai estar lá a procuração nos autos. Mas no momento que ele constituiu até verbalmente, ele tem o direito de conversar de forma reservada com o seu cliente. Já vi situações em que, com a chegada do advogado na delegacia, o comandante da guarnição não autorizar o advogado a conversar com a pessoa que foi detida. Ou seja, quando ele faz isso aí, ele está agindo contrário à lei, contrário à lei. Ele está agindo de forma abusiva. Ele pode incidir num outro crime. Então, ou seja, tem que favorecer. Constituir o advogado, qualquer seu advogado for mandar para um doutor, tu fica aqui, pronto, o policial vai estar aqui, salvaguardando aqui a segurança aqui. E o senhor tem o contato que for necessário aí, pronto. E o senhor me informa aí o horário para terminar, para a gente concluir a ocorrência. Então, vamos manter essa situação, vamos observar
Vamos ler, pessoal, vamos ler esse artigo 7º que fala sobre direito do advogado. Está ali na outra coisa, então, presidente do advogado, consulta ali no celular rapidinho ali, ó. E tem direito do advogado, Estatuto da OAB. Pronto, dá uma lida ali rapidinho ali, ó. Vai resolver facilmente esta ocorrência. Aí no inciso 4º, tem lá. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Então, nesses casos aí, ele foi preso, então ele pode requisitar o acompanhamento de um representante da OAB. Acionada a OAB, ele vai mandar um representante para o local da ocorrência. Inciso 5º, não ser recolhido preso antes da sentença transitada e julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim recomendadas pela OAB, e na sua falta, em prisão domiciliar. Vejamos então que essa parte aí, tem uma partezinha aí desse dispositivo que não foi muito bem recepcionada pela Constituição Federal. Então essa parte que fala aí sobre instalações condignas, assim reconhecidas pela OAB aí, não foi muito bem recepcionada pela Constituição Federal, mas assim, ele pode requisitar, nesses casos, uma prisão domiciliar. É direito dele. Se vai ser concedido ou não, vai depender do juiz. Vejamos então este vídeo, esta ocorrência envolvendo um advogado. O advogado Bruno Rodrigues Quintas, de 39 anos, estava neste bar que fica na Avenida Boa Viagem. Ele teria provocado confusão, quebrado objetos e saído nesta caminhonete Pajero sem pagar a conta. No cruzamento da Avenida Domingos Ferreira com a Rua Paulo Setúbal, ele bateu na traseira do Palio deste corretor de imóveis. No momento que o sinal ficou verde para mim, que eu dei saída no carro, eu só vi a pancada, né? O outro veículo atravessou o sinal vermelho e bateu em mim. Após a batida, o advogado fugiu em velocidade e precisou reduzir aqui neste cruzamento da Avenida Domingos Ferreira com a Rua Dona Bem-vinda de Farias, porque o semáforo estava fechado. Foi nesse momento que a polícia conseguiu prender o rapaz. Ele foi levado para a delegacia de Boa Viagem. Neste trajeto, ele danificou a viatura e tentou subornar os PMs. Bruno Rodrigues Quintas, de 39 anos, disse que também era adestrador de cachorro. Ele ameaçou morder os policiais. Ele estava muito embriagado, não falava nada certo, não conhecia nada. Não, falou que... O que é que eu estou fazendo aqui? Quem estou? Estou fazendo nada. Era o que ele falava. Justamente, foi agressivo com nós e quando chegou aqui na delegacia, ele tentou agredir todo mundo aqui na delegacia. Chegou a agredir fisicamente algum policial? A mim não, mas o companheiro ele tentou ir para cima deles e falou até que ia morder. Como ele é adestrador de cão, ele disse que sabia como mordia. Danificou a viatura da Polícia Militar? Sim, ele danificou a viatura, inclusive os dois lados da viatura. Na parte onde a gente coloca sempre o prisioneiro, ele conseguiu com os pés chutar e com isso danificou a parte da grade da viatura. E o que é que ele dizia? Ele gritava o quê? Ele dizia que era para soltar ele, que ele era amigo da polícia, que adestrava cães, vendia a polícia para a CIP Cães, que conhece muitos desembargadores, que era só ligar e poder liberar ele, tal, coisa assim. Tipo. A polícia encontrou na roupa do advogado uma cartela deste remédio. A substância é específica para quem sofre de ansiedade, transtorno de pânico e manifestação de abstinência. A mistura entre o remédio e bebida alcoólica pode provocar alucinações. 2 comprimidos teriam sido usados. Agora tentar falar com o advogado, que ele está saindo por lá. Tentar falar com ele aqui agora. Foi com você? Bebeu? O senhor bebeu? O senhor bebeu? Pronto, o advogado vai entrando na delegacia. O advogado vai entrando agora, escoltado pelos policiais militares. Agora vai ficar sob a responsabilidade da Polícia Civil, aqui da delegacia de plantão do bairro de Boa Viagem. Bem, o procedimento foi tomado em relação ao advogado foi a autuação em flagrante delito em razão da prática dos crimes de embriaguez ao volante,
dirigir sem habilitação causando perigo de dano, o dano qualificado, porque ele danificou uma viatura policial, além de desacatar os policiais e cometer o crime de resistência. Com isso, as penas somadas ultrapassam os 4 anos e a gente não pode arbitrar fiança desse tipo de ocorrência. Porque aí fica a critério do juiz depois arbitrar ou não a fiança. A gente só pode arbitrar fiança quando as penas somadas no concurso de crimes que ele cometeu aqui chegar até 4 anos. A pena máxima, como a pena máxima ultrapassou esse limite, a gente não pode arbitrar fiança. O que vai acontecer com ele é que vai ter que ser encaminhado ao presídio e ficar à disposição da justiça até conseguir a liberdade provisória. Existe a informação de que ele estaria num restaurante, num bar, na Avenida Boa Viagem e se negou a pagar uma conta. Exatamente. Ele também cometeu esse crime, só que esse crime precisa de representação e a vítima não quis representar e foi embora. Vejamos agora, vou fazer uma pergunta aqui a todos. Um juiz de direito, ou um promotor de justiça, ele pode ser preso? Quais são as situações em que um juiz ou um promotor de justiça pode ser preso? Diz lá a lei complementar à Constituição Federal de número 35 de 1979, ou seja, é anterior à nossa Constituição Federal. Então já existia uma lei lá que assegurava determinados direitos e prerrogativas a juízes e promotores. É a chamada Lei Orgânica da Magistratura Nacional, essa lei complementar. No seu artigo 33, ele falava dessas prerrogativas. Aí no inciso 2 diz lá, como uma prerrogativa do magistrado, do juiz de direito, não ser preso senão por ordem escrita do tribunal ou do órgão especial competente para o julgamento, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do magistrado ao presidente do tribunal a que esteja vinculado. Então, ou seja, se o policial militar está diante de uma situação em que necessitou a intervenção dele e a pessoa cometeu um crime, uma contravenção, e ele se identificou como magistrado, você vai comprovar a documentação, doutor, sou juiz de direito, pronto, por favor, se identifique com a sua identidade funcional, ele vai se identificar, pronto. Você já imagina, pô, juiz de direito, então ele só pode ser preso, trancado numa grade, uma vez que ele cometa um crime, ele foi preso em flagrante de um crime inafiançável. Aí ele cometeu está dirigindo habilitação, dirigindo veículo sem possuir habilitação. Esse crime é afiançável ou inafiançável? É afiançável. Gerou perigo de dano? Gerou. Crime inafiançável. Cometeu crime de racismo? Inafiançável. Aí ele vai ser conduzido à delegacia. Então, veja aquela expressão de o senhor vai ser conduzido até a delegacia, onde vai ser registrada a ocorrência. Chegando na delegacia, a autoridade policial vai receber a ocorrência e vai encaminhar a ocorrência para o tribunal da qual ele pertença. Não compete aí ao delegado autuar ele em flagrante delito. Se o crime for inafiançável, vai vir a autoridade daquele órgão, onde ou ele vai vir ou ele vai ser conduzido até essa autoridade e lá será lavrado o auto de prisão. Um juiz de direito numa blitz de trânsito, ele promoveu um crime de desacato contra a minha pessoa. Ele vai ser preso? Não. Ele vai ser conduzido até a delegacia, registrada a ocorrência e a ocorrência encaminhada para o Tribunal de Justiça da qual ele pertença. Ele é do Tribunal de Justiça de Pernambuco, vai ser mandado para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. É da Paraíba, vai ser mandado, o delegado de polícia vai manter contato para ser que encaminhe lá para o tribunal de onde ele pertence. Cometeu um crime de racismo, crime inafiançável, aí sim, ele vai ser preso. Os crimes inafiançáveis, eles responderão por inteiro. Item 2. Ser recolhido à prisão especial ou em sala especial de Estado Maior, por ordem e à disposição do tribunal ou do órgão especial competente
quando sujeito à prisão antes do julgamento final. Então, ou seja, ele tem essa prerrogativa de ser recolhido em sala de Estado Maior. Então, quando foi feita essa lei, acreditavam, existiam, né, aquelas salas enormes de Estado Maior, dos quartéis, onde eram planejadas, onde o comandante da unidade fazia os planejamentos das ações a ser desempenhadas nas diversas missões atribuídas às Forças Armadas, como também nos quartéis de polícia. Eu acho raro isso acontecer, esse tipo de prisão, nessa modalidade de ser recolhido a um quartel em sala de Estado Maior. O parágrafo único desse artigo 33 fala que, quando no curso da investigação houver indícios de prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, quem é a autoridade policial aí? O delegado de polícia, ou o militar, quem é a autoridade militar aí? A autoridade que foi designada para um encarregado de um procedimento tipicamente militar. Remeterá os respectivos autos ao tribunal ou ao especial competente para o julgamento, a fim de que se prossiga na investigação. Então observe que nesse artigo aí, ele já fala que o delegado de polícia ele não autua o magistrado. Vamos ver também a situação do promotor de justiça. Então, essa lei aí que eu estou falando da lei 35, lei complementar 35 de 1979. Claro que dentro de cada estado também tem suas leis estaduais, onde assegura, no Estatuto da Magistratura do Estado de Pernambuco, tem lá um dispositivo também que assegura tudo isso que eu falei agora, com base nessa lei, também vai ter na lei, no Estado de Pernambuco, essas garantias para os juízes estaduais. Vejamos agora situações envolvendo membros do Ministério Público, ou seja, os promotores de justiça. A mesma prerrogativa é obedecida para eles. Só podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançáveis ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária. Podem ser conduzidos a delegacias? Pode, mas lembrem que eles não estão sendo presos, eles estão sendo conduzidos. Havendo resistência, pode ser lavrado o auto de resistência. É citado isso aí, mas na prática hoje, havendo resistência, você pode fazer uso de algema e registra no próprio BO. Fundamenta o porquê do uso de algemas. A súmula diz isso. Quando você fazer uso de algema, você tem que fundamentar o porquê que está fazendo uso. Haja vista que a súmula número 11 fala que não é mais regra o uso de algema, e sim exceção. Não há impedimento de se realizar a busca pessoal ou no veículo dessa autoridade. Porém, se a pessoa já se identificou ali, pronto, é situação de perigo, a pessoa pode também estar sendo sequestrada. Já aconteceu o caso de promotor de justiça estarem sendo sequestrados. E, por uma intervenção policial, conseguiu intervir nessa ocorrência. Deve ser feita comunicação circunstanciada, deve ser elaborada com o devido encaminhamento ao comandante da sua OME, onde ele vai tomar conhecimento dessa ocorrência envolvendo essa autoridade, seja ele um advogado, seja ele um juiz de direito, seja ele um promotor de justiça. Sempre que acontecer esses fatos, não deixe de registrar numa comunicação circunstanciada todo o BO, e se de testemunha que presenciar o cometimento daquele delito ou daquela infração penal, que uma dessas autoridades venha a realizar, e que houve a necessidade de uma intervenção policial. Na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que é a Lei 8.265/93, claro, seus estados, cada estado também tem suas leis orgânicas do Ministério Público Estadual. Mas vamos tomar como base a lei geral, a lei federal, a lei nacional. Diz lá no artigo 40, observe que são as mesmas prerrogativas e direitos atribuídas ao juiz de direito. E diz lá no artigo 40, constitui prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas na lei orgânica.
Quando ele fala em membros do Ministério Público, ele está se referindo ao promotor de justiça. Aí, uma prerrogativa, ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável. Caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de 24 horas, a comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça. Inciso 4. Ser processado e julgado originalmente pelo Tribunal de Justiça do seu Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a exceção de ordem constitucional. Isso é outra prerrogativa do membro do Ministério Público. Inciso 5, interessante falar, ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado-Maior por ordem e à disposição do tribunal competente, quando sujeito à prisão antes do julgamento final. Observe que é o mesmo direito que é atribuído lá ao juiz de direito. Artigo 41 da mesma lei constitui prerrogativa dos membros do Ministério Público no exercício da sua função, além de outras previstas na lei orgânica. Aí tem lá, inciso segundo, não ser indiciado em inquérito policial, observado o dispositivo no parágrafo único deste artigo. Aí no parágrafo 1 do artigo 41 fala que, quando no curso da investigação houver indícios de prática de infração penal por parte de membros do Ministério Público, a autoridade policial civil ou militar remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento. Não é que ele não vai responder pelos seus atos, responderá sim, porém, não vai ser a autoridade policial militar, nem a autoridade policial civil que irá dar seguimento ou dar prosseguimento à apuração do fato delituoso, mas sim o Procurador-Geral de Justiça do seu Estado. Esses vão receber os autos e vai dar seguimento à apuração do fato. Se o crime for inafiançável, por exemplo, crime de racismo, homicídio qualificado, um crime hediondo, esse sim vai responder, vai ser autuado lá, claro, por um membro do Ministério Público, ou seja, que será o Procurador-Geral do Estado, que vai autuar aquele membro do Ministério Público. A Lei 8625 de 1993, mais moderna que a Lei Complementar 35 de 1979, né? Uma fala da Lei Orgânica do Ministério Público e a outra fala lá dos membros da magistratura, né? Dos juízes. Inclusive, determina de forma incisiva que a autoridade policial ou militar remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração, conforme o artigo 41, parágrafo único. Isso significa que, frente à prerrogativa de foro especial, inclusive a investigação deve ser conduzida por autoridade pré-determinada pelo presidente do tribunal ou Procurador-Geral do Estado ou Procurador-Geral de Justiça. Cessa, portanto, por determinação legal, é uma coisa impositiva da lei. Cessa, portanto, a possibilidade de delegado de polícia ou autoridade policial militar continuar a investigar magistrado ou membro do Ministério Público. Dessa forma, não pode o auto de prisão em flagrante ser presidido por delegado de polícia. Esse auto será presidido por um representante do Tribunal de Justiça ou do Procurador-Geral, respectivamente, se for um juiz ou um promotor. Entendido, pessoal? Fica registrado para que a gente possa saber. Não é que o cara fez o que fez e não vai responder. Responde sim. Porém, a lavratura ou a continuidade da investigação não caberá nem à autoridade policial militar, nem à autoridade policial civil, que é o delegado de polícia, de concluir a investigação. Ele recebe para
pega o contínuo dos autos e encaminha para o Tribunal de Justiça ou para a Procuradoria-Geral de Justiça, para que dê seguimento à apuração dos fatos. Surgiu um questionamento também aqui, né? Barros, então o que é que se define um crime ser inafiançável? Eu digo aos senhores que um crime é tido inafiançável. A própria Constituição Federal já cita os crimes que são tidos como inafiançáveis. Fácil de decorar, 3T. Tráfico de droga, terrorismo e o crime de tortura. Aí acrescenta aí também aqueles grupos armados e também a prática de racismo. Vejamos então o entendimento para se chegar a essa construção, pois a autoridade policial, o delegado de polícia, pode atribuir fiança em determinados casos e em outros não. De acordo com o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, são inafiançáveis os crimes de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, e os definidos como crimes hediondos, conforme a Lei 8072. Por ele respondem os seus mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitiram. Ainda, segundo a Carta Magna, são inafiançáveis a prática do racismo, conforme o artigo 5º, inciso 42, e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, conforme o artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal. Então, a própria Constituição Federal já define os crimes tidos como inafiançáveis, os 3T, tráfico de droga, tortura e terrorismo, além do racismo e também aquela prática de grupos armados que atentam contra o Estado Democrático de Direito, seja ele grupo civil ou militar. Esses aí são crimes tidos como crimes inafiançáveis. Porém, após a vigência da Lei 12.403, onde deu direito ou estabeleceu alguns limites à autoridade policial de arbitrar a fiança. Então, através dessa lei, os crimes em que tem a pena mínima superior a 4 anos, o delegado de polícia não pode mais arbitrar a fiança. Então, ele não é que eles sejam inafiançáveis, é que a autoridade policial não poderá mais arbitrar a fiança, porque existe uma lei que o impede. Então, esses crimes que têm a pena mínima superior a 4 anos, esses crimes o delegado de polícia não pode arbitrar a fiança. Então, é crime de reclusão e pena mínima superior a 4 anos. No próximo módulo, falaremos especificamente em ocorrências envolvendo membros do Poder Executivo, Legislativo, bem como autoridades que gozam de imunidades diplomáticas.